Olá, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre geradores. O que é um gerador? O gerador é um dispositivo que ele tem a função de transformar energia, uma energia qualquer, uma energia química, por exemplo, em energia elétrica. Um dos maiores exemplos de gerador é a pilha. A pilha que a gente usa é um tipo de gerador. Bateria de carro, bateria de celular, são tipos de gerador que está transformando energia química em energia elétrica. Então, qualquer dispositivo que transforma energia química, quer dizer, qualquer energia, qualquer modalidade de energia em energia elétrica é um gerador. Então, a gente vai colocar aqui. É um dispositivo que transforma energia, seja ela a modalidade que for, pode ser energia térmica, pode ser energia química. Então, ele vai pegar essa modalidade de energia daqui, fazendo um esqueminha, e vai transformar e vai converter essa energia em uma outra energia. Ele vai pegar essa energia aí e vai transformar em energia elétrica. Existem outros transformadores? Existem vários transformadores. Eu falei da pilha porque a pilha é o mais comum, que ele vai dar corrente contínua, que é o tipo de corrente que a gente está trabalhando. Tá? Então é esse dispositivo que ele vai fazer essa transformação. Só que aí tem um outro detalhe bem importante, tem um detalhe bem relevante. Nem toda energia vai ser transformada. Parte dessa energia pode ser perdida. Mas vamos supor, num sistema ideal. Num sistema ideal, a gente tem essa conversão aqui de 100%. Qual que vai ser, então, o símbolo de um gerador ideal? O símbolo de um gerador ideal vai ter essa cara daqui. Ele vai ser com essa cara. Aí vocês vão falar assim, Léo, mas isso daí é o símbolo de uma fonte de tensão. Exatamente, geradores são fontes de tensão. Então, aqui é o símbolo de um gerador. Isso daqui é um símbolo de um gerador ideal, que a gente fala que ele tem um U. A gente falava que ele tinha um certo U, um certo valor. Mas, como eu falei para vocês, nem toda a energia que está aqui, nem toda essa parte vai ser convertida na íntegra. Uma parte dessa energia vai se perder na forma de calor. Tanto que se você coloca aí a mão no seu celular, depois que você ficou usando ele por muito tempo, é capaz de você sentir a parte de baixo onde está a bateria quente. Então aqui vai se converter em energia térmica, que é o calor. Então isso daqui é o que acontece na prática. Tem como representar um gerador real? Porque esse daqui é um gerador ideal. Tem como representar o real? Tem sim. O real vai ser essa cara daqui. Bem parecido. Só que no mesmo ramo que tem o gerador, vai ter uma resistência. Lembra que a função da resistência é dissipar uma parte da energia? Ele vai ter o efeito Joule acontecendo? Está aqui. Então esse daqui seria o gerador real. Esse seria o símbolo. Esse é o real e esse é o ideal. Só que um detalhe. Aqui, essa energia, a gente não vai mais chamar ela de U. Aqui a gente chama essa energia de força eletromotriz. Esse E, na verdade não é um E, é um Y. Ele representa a força eletromotriz. Isso daqui é medida em volts. O que é essa força eletromotriz? Essa força eletromotriz seria o potencial, o quanto dessa energia que tem no começo, que pode ser usada. Esse E está meio que representando isso, tá? É essa energia geral. É que nessa situação, no ideal, toda essa energia vai ser convertida no U, que é na força energia elétrica, Lembrando que aqui esse U vai estar representando pela energia elétrica, aqui
esse cara vai estar sendo representado pelo epsilon. Então aqui nesse caso, no primeiro caso que a gente colocou, no ideal, como não tem perda de energia, eles vão ser iguais. No primeiro caso é ideal, não tem perda de energia. Aqui vai ter perda de energia. Então como é que funciona no caso real? No caso real, a sua DDP, lembrando que a DDP, essa energia elétrica, ela vai ser medida aqui entre esses dois pontos. Lembrando que tudo isso daqui está representando uma pilha. Eu devia ter feito um desenho um pouquinho melhor, eu devia ter feito o desenho assim. Em vez de fazer, vou tentar remendar aqui por cima. Já que eu falei que a pilha é um grande exemplo, imaginar que isso daqui é uma pilha. Então, tudo isso daqui está dentro de uma pilha. Desculpa, gente, é que essa ideia veio agora, não veio na hora que eu estava planejando a aula. Então, vem a pilha, você tem ela. Aqui é o seu polo positivo da pilha. Aqui é o seu polo negativo da pilha. Então, qual que é o U dessa pilha daqui? Qual que é a fonte de tensão? O U, a DDP aqui dessa pilha, a energia que ela consegue fornecer para o meu circuito é dada pela expressão, pela força eletromotriz menos o calor que ela vai perder aqui pela resistência interna que ela tem. A resistência interna a gente geralmente representa pela letra I. A resistência interna é a resistência que tem dentro da pilha e pela corrente que vai passar pelo circuito. Se vocês prestarem atenção, isso daqui é o URI. É a primeira lei sendo aplicada, é a energia que vai ser dissipada aqui. É a queda de tensão que vai ter aqui. Então, esse cara é o calor que eu mencionei para vocês. Então, essa queda de tensão aqui que a gente está vendo, que é R vezes I, a resistência interna, que é essa resistência daqui, é a queda de tensão. Uma das sacadas, em termos práticos, pensando de resolução de exercício, tem gente que fala assim, nossa, tem uma fórmula nova para a gente decorar. Eu acho desnecessário vocês decorarem uma fórmula a mais. Por quê? Porque é uma coisa que a gente aprendeu nos circuitos elétricos que a gente pode ficar redesenhando. Então, essa parte do redesenho, até subir aqui, a gente já tinha visto esse tipo de circuito. Esse tipo de circuito vocês já resolveram vários exercícios, você fala que a resistência está em série, lindo e maravilhoso. A diferença é que agora vai ficar nessa cara. O exercício vai te dar essa situação. Você tem a força eletromotriz, você tem a resistência interna e você tem um R. Você pode muito bem agora redesenhar ao contrário. Você pode voltar para a situação que você já sabe. E esse é o grande truque, é isso que eu gostaria que vocês fizessem. Porque daí não vai ter nenhum exercício novo, vai ser tudo a mesma coisa. Aonde esse cara daqui é a sua força eletromotriz, só mudando um pouco de nome. Esse resistor que estava no ramo, esse vai ser um símbolo do gerador. Para ser gerador, a resistência tem que estar no mesmo ramo, no mesmo fio, vamos dizer assim, que a sua fonte de tensão. Não importa, aqui eu coloquei agora de propósito em cima. No primeiro desenho, para a gente voltar, eu coloquei resistência embaixo. Não importa a posição da resistência, ela pode estar tanto em cima do gerador quanto embaixo do gerador. O importante é ela estar no mesmo fio. Tá? Aí isso daqui me importa como é um gerador. Então, aqui nesse caso, deixando um pouco a amostra, eu volto o meu desenho. Na hora que eu volto o desenho, olha só que bacana, eu já sei resolver essa situação, problema. Esse cara aqui é a minha resistência interna e esse cara aqui é o R. Pronto. Tudo que eu aprendi da primeira lei eu posso aplicar. Eu posso aplicar o URI aqui de novo. A resistência que elas estão em série, eu posso somar. Então, a propriedade de redesenhar o circuito está valendo, continua. Então, não é nada de novo. É só você aplicar um pouco da teoria que você já conhece, que você já usou bastante até. Então, isso daqui é um gerador. É o mesmo jeito que a gente resolvia anterior, a gente vai continuar resolvendo.
Só um detalhe a mais. O gerador ele vai ter um gráfico muito característico. Então, aqui fazer o gráfico de um gerador, que é o gráfico da tensão elétrica em função da corrente. Puxar um pouco mais, puxar um pouco mais aqui para o lado, para ficar mais claro aqui na tela. Em função da corrente. Ele vai ficar com essa cara daqui. Isso daqui é um gráfico característico de um gerador. Se você ver um gráfico com essa cara, é um gráfico de gerador. Então, isso é gerador. O valor que vai estar aqui é a força eletromotriz. É a da força do ideal. Aqui, essa corrente é uma corrente muito importante. Esse ponto daqui é chamada corrente de curto-circuito. Nesse momento, é o momento que a sua pilha não funciona mais, ela para de funcionar. Nesse momento, o seu gerador está em curto, ele não está mais dando energia suficiente para vencer a resistência interna. Então, nesse momento, ele está em curto. Esse momento daqui, ele para de funcionar. Beleza? E aí, outro detalhezinho, eu não vou demonstrar para vocês, até mesmo que não vale tanto a pena, esse tipo de pergunta não cai mais há anos no vestibular, mas é uma informação a mais. Aqui não está simétrico, mas se você pegasse na metade da corrente de curto-circuito e a metade do valor do seu potencial elétrico, esse ponto vai te dar a potência máxima do seu gerador. Então, se um dia perguntar qual a situação que vai ser a potência máxima, é quando estiver na metade da tensão elétrica e quando estiver na metade da corrente de curto-circuito, tá? Aí você vai ter a potência máxima do seu gerador.